Boa noite a todos, senhoras e senhores, irmãos e irmãs, amigos, amigas. Quero saudar muito especialmente Dom Fernando, bispo dessa diocese, Padre Kleber e outros sacerdotes que aqui estejam presentes, religiosas, religiosos, enfim. Essa noite estamos quase já nas vésperas do sínodo, da abertura do sínodo, então tanto mais atual é essa noite a nossa reunião aqui para refletir sobre o sínodo, a sua origem, os seus objetivos, enfim, e todo esse contexto dentro do qual se está realizando esse sínodo, que é o contexto mundial, contexto global, de crises ecológicas e climáticas, contexto de resistências, enfim, todo esse contexto ali dentro do qual vai acontecer esse grande evento da Igreja, que é o Sínodo para a Amazônia, que deverá ser um sínodo histórico. Eu vou começar situando um pouco as questões. Você sabe, eu sou franciscano, fui bispo de Santo André durante 21 anos, no ABC, nos tempos das greves ali, enfim, todos aqueles tempos ali, fui bispo de Santo André. Ali conheci o mundo operário, todas as reivindicações daquelas épocas. Era o fim da era militar, do regime militar no Brasil. Depois fui para Fortaleza, estive 2 anos em Fortaleza, onde conheci lá o interior das secas, aquele povo todo do sertão do Ceará. Foi também uma experiência muito interessante, muito boa. Vim para São Paulo em 98, vim para São Paulo, como arcebispo de São Paulo. Estive ali até 2006, quando o Papa Bento XVI me chamou para Roma, e ali fui prefeito da Congregação para o Clero durante 4 anos e meio. Me aposentei por idade, voltei ao Brasil, e aí a CNBB me entregou a comissão de bispos para a Amazônia. Isso foi em 2011, comecei a visitar a Amazônia. Visitei toda aquela floresta de alto a baixo, leste a oeste, norte e sul, toda a floresta, 38 dioceses, prelazias da Amazônia brasileira, claro, Amazônia brasileira. Isso em 2011, comecei na primeira metade do ano. Depois veio a eleição do Papa Francisco em 2013. Em 2013 também o Papa Francisco veio ao Brasil para aquela grande jornada mundial dos jovens, não? Vocês lembram, não? E foi aí também nessa vinda, foi aí que nós aprendemos a conhecer o Papa Francisco, e o povo brasileiro se enamorou, digamos assim, acolheu muito bem, amou até hoje, ama muito o nosso querido Papa Francisco, por todo seu carisma, por toda a sua coragem, a sua lucidez e a sua grande santidade de vida, claro. Então nós, de fato, tivemos esse grande dom de Deus, que o Espírito Santo nos enviou, o Papa Francisco. A gente até fica admirado que tem gente que seja contra o Papa Francisco. Eu sempre digo, quem é contra o Papa Francisco, como é que ele se considera católico ainda? Ou você aceita todos os papas ou não aceita nenhum. Enfim, o catolicismo é esse, você aceita o Papa um por um, isso é catolicismo. Então, de fato, a gente fica admirado de certas coisas, claro. E então o Papa Francisco já naquele encontro com a juventude aqui no Rio de Janeiro, ele reuniu os bispos brasileiros também, porque era mundial, então tinha bispos de todo mundo, tinha bispos aqui.
porque era uma jornada mundial. Mas ele quis se reunir com os bispos do Brasil. E foi ali que ele começou a falar da Amazônia. E até para surpresa nossa, ele se alongou sobre a questão da Amazônia. Ele começou dizendo que a Amazônia é um teste decisivo, para a igreja, um banco de prova, ou seja, ali a igreja não pode errar, a igreja não pode perder a Amazônia, a igreja não pode errar na Amazônia. E para isso, diz o Papa, é preciso ser corajoso, vocês têm que ser ousados, vocês têm que ter coragem, não deve ter medo. Não deve ter medo de cara feia, não. E foi aí que ele começou depois a falar sobre o que ele pensava da Amazônia. Ele diz que ele aprendeu quer dizer, se deu conta da importância da Amazônia, foi já naquela assembleia, na 5ª Assembleia Latino-Americana dos Bispos em Aparecida, quando o Papa Bento XVI ainda era Papa e veio a esta Assembleia. E foi nessa Assembleia que Bergoglio, hoje o Papa Francisco, era o cardeal Bergoglio na época, e ele trabalhou na redação do texto. Eu estava na comissão dele, naquela época eu estava em Roma. Eu estava na comissão dele de redação do texto. Foi aí que ele disse que ele se deu conta por causa da insistência dos bispos brasileiros sobre as questões da Amazônia. Ele se deu conta da importância da Amazônia. Porque ali já naquele texto final se diz que era necessário promover um plano de pastorado de conjunto para toda a Panamazônia, ou seja, da América Latina, não só do Brasil, mas para a Panamazônia era necessário um plano de pastoral de conjunto para a grande Amazônia, que inclui esses 9 países. Vocês sabem que a Amazônia são 2 terços praticamente são do Brasil, e outra terça parte é dividida entre outros 8 países nossos vizinhos, fora o Equador, que não é vizinho, mas também tem ainda uma parte da floresta amazônica. Então, já ali se falava da necessidade de uma pastoral de conjunto, encontrar uma pastoral de conjunto. E o Papa, então, vindo, depois já como Papa, em 2013, ele começa a falar da Amazônia, dizendo que era um teste decisivo, que era um banco de prova, que não devíamos ter medo, que devíamos ser ousados, enfim. Aí ele fala de relançar a igreja na Amazônia. É preciso relançar a igreja na Amazônia. Isso significava que o Papa estava realmente muito consciente de que ali se jogavam coisas fundamentais ali. Na Amazônia se jogam coisas fundamentais. Por isso que também se faz tanto ruído ao redor dessas questões. Ruídos internacionais, nacionais, enfim, um bate-boca, essas coisas todas que nós estamos ouvindo. Mas o sínodo vai tranquilo, pacífico, vai fazendo o seu trabalho e vai terminar o seu trabalho, é claro. Então, dentro disso, ele diz que é preciso relançar a igreja na Amazônia, relançar a igreja. E de fato a igreja ali tem muitas carências, carências de pessoal e carências até financeiras para poder custear os seus trabalhos de pastoral, os seus trabalhos missionários. É uma igreja pobre, também tem em termos de bens materiais, mas também é pobre em termos de ministros, faltam sacerdotes, faltam missionários, faltam leigos engajados, enfim, que trabalhem ali, que ajudem a igreja nessa grande missão ali na Amazônia. Então, relançar a igreja. Além disso, ele diz que é preciso consolidar o rosto amazônico da igreja. Não é que ainda não tenha, claro, toda a história, sobretudo o Brasil,
a igreja na Amazônia brasileira tem uma história muito viva e muito dinâmica, sobretudo depois do Concílio Vaticano II. Já em 72 houve uma grande reunião em Santarém, dos bispos todos da Amazônia nossa, em que eles procuraram assumir o Concílio Vaticano II e aplicá-lo ao trabalho na Amazônia. A famosa reunião de Santarém de 72. O documento daquela época ainda hoje repercute como sendo um documento muito importante, ainda válido para hoje. Claro, é preciso atualizar, mas ainda os grandes princípios estavam ali. Então, mas o Papa fala em consolidar esse rosto. É preciso consolidar o rosto amazônico. E depois de Maldonado, em Porto Maldonado, já tendo sido anunciado o sínodo, ele foi visitar os povos indígenas lá em Porto Maldonado, no Peru. Eu estive também ali nessa reunião. Isso foi em janeiro de 2016, porque 2018, o anúncio foi 2017, em dezembro. E em janeiro ele foi para Maldonado para fazer uma visita, visitar os povos indígenas. E ali ele dizia também que é preciso dar à igreja, nas comunidades indígenas, claro, não nas outras, mas nas comunidades indígenas, é preciso dar um rosto indígena à igreja nas comunidades indígenas. Então também aí o pessoal já faz confusão, como se a igreja quisesse dar um rosto indígena a toda a igreja no mundo. Não, já diz, tem que ter rosto indígena nas comunidades indígenas, como tem que ter rosto amazônico na região amazônica, como ela tem um rosto europeu lá na Europa. Nós aqui somos filhos também da Europa, e por isso a igreja aqui também tem um rosto europeu, claro, porque nós somos todos descendentes praticamente. A igreja aqui é de extração europeia, né? Ela foi inculturada na cultura europeia, e foi uma inculturação muito bem sucedida essa na Europa, e dura séculos já essa inculturação da igreja na Europa. E em terceiro lugar ele diz: é preciso formar clero autóctone, diz o Papa, para a Amazônia. Claro, os missionários de fora, seja de outros países, seja aqui do próprio Brasil, das dioceses aqui do Sudeste, Sul, Centro, Nordeste, enfim, os missionários sempre são importantes, porque os missionários, eles abrem a igreja para fora, são, por assim dizer, janelas que unem a igreja para fora com toda a igreja. Mas o importante é ter clero nascido ali, clero autóctone, nascido na Amazônia e nas comunidades indígenas, se possível, clero indígena, se for possível, nas comunidades indígenas. Isso significa consolidar o rosto e, portanto, também ter clero autóctone. E nós sabemos que um dos grandes problemas da igreja na Amazônia é exatamente a falta de clero. E é por isso que esse é também um assunto que acaba entrando dentro da discussão do sínodo, claro. Então, por aí que começou toda essa reflexão sobre a Amazônia. O Papa, então, 2013, estamos ainda ali, estou falando daquele discurso que ele fez aos bispos brasileiros, que é preciso relançar a igreja na Amazônia, é preciso consolidar o rosto amazônico da igreja. Em Maldonado ele acrescenta também o rosto indígena nas comunidades indígenas, e é preciso formar clero autóctone, ou seja, nascido lá. Passou o tempo, uns 2 anos, em 14, foi em 14, em 13 ele esteve aqui no Brasil, em 14 nós criamos a REPAM, aquela Rede Eclesial Panamazônica. Rede Eclesial Panamazônica. O que era essa rede? Eu sou presidente dessa rede, que hoje trabalha exatamente na preparação, é a grande força de preparação do sínodo aqui no território. O Papa, junto com a Secretaria Geral do Sínodo, o Papa encarregou também a REPAM, nós a REPAM, a prepararmos o sínodo aqui no território. Também participamos, claro,
do sínodo depois em Roma, agora em outubro. A REPAM é uma rede eclesial, uma rede católica eclesial. Claro que ela tem abertura de diálogo com todas as forças vivas e que querem também contribuir para o bem da Amazônia. Ela está aberta para a mulher, é uma rede católica. É uma rede, ela não é mais uma entidade, ela não quer ser mais além de tantas outras dioceses, missões, sei lá, e outras associações, etc. Não, ela é um serviço que articula o que existe. Ela não quer ser mais para existir ao lado dos outros. Não, ela é um serviço que articula, tenta articular tudo isso. Porque, sobretudo na Amazônia, isso é importante, porque na Amazônia existe muita solidão, a distância, então tudo é muito distante. Existem missões, existem vicariatos apostólicos nos outros países, lá se chama vicariatos apostólicos, prelazias, no Brasil se chama prelazias, lá no meio da floresta, ao lado de um riozinho, lá na floresta, longe de tudo, onde a única coisa que eles sabem é aquilo que existe ali. Talvez nem o presidente da República eles não sabem quem é, também para eles pouco importa, porque não tem muita influência ali. A única coisa que eles sabem é que o Estado cobra imposto, só. Ele está presente para cobrar imposto, mas pelo resto são isolados. Eu visitei essas cidades, realmente são lugares muito isolados, onde é difícil de acesso, ou você vai pelos rios com as voadeiras, com barco, ou você vai de aviãozinho, ali onde é possível ir, etc. É assim que a gente acaba chegando nesses lugares. Se leva às vezes dias para viajar. Eu sei que numa dessas prelazias, que tem 5 paróquias da prelazia, a paróquia mais próxima fica 12 horas de barco. Eu fui lá. A mais próxima fica 12 horas de barco. A quinta, a mais distante, fica 5 dias de viagem de barco. A paróquia, vocês podem imaginar como é que isso é isolado, é muito isolado. E então muitas vezes essas comunidades isoladas lá no meio da floresta, elas ficam sozinhas com seus problemas e não há quem as ajude a resolver os seus desafios, e ficam sozinhos com seus sonhos. Eles têm sonhos também, etc., mas não tem recurso, não tem ninguém para realizar os seus sonhos, porque estão sós. Então a rede tenta reunir, de forma que todos se sintam ligados, e que quando um precisa ele grita, a rede balança, todos os outros não, nós estamos presentes, nós também estamos aí, o que é preciso fazer, de que forma podemos ajudar. Quer dizer, formar uma rede o máximo possível, formar uma rede de toda a realidade eclesial e missionária da Amazônia. Isso é tal de REPAM, a Rede Eclesial Panamazônica. E logo depois, isso foi em 2014, em 2015, o Papa Francisco já começou a falar ele queria reunir os bispos da grande Amazônia, da Panamazônia. Disse, olha, eu gostaria de fazer uma assembleia com todos os bispos da grande Amazônia. Dizer, mas eu ainda não sei bem que tipo de assembleia, se vai ser uma assembleia. E no fim ele disse, poderia até ser um sínodo. Mas ele disse, vamos pensar, vamos rezar. Ele foi consultando bispos, foi consultando conferências interessadas do território. E aos poucos, em 2 anos depois, ele estava decidido que ia reunir um sínodo. Isso foi em 2017, em dezembro, quando ele canonizou os nossos protomártires lá do Rio Grande do Norte, sim, os protomártires brasileiros, lá do Rio Grande do Norte, não? Lembra, não? Os mártires brasileiros, que ele canonizou em 2017. E foi naquela missa de canonização que ele, no final, anunciou o sínodo para a Amazônia. Foi assim, muito até de surpresa, porque ele não tinha avisado para ninguém que ele iria anunciar naquele dia. Eu estava em Roma por causa da canonização dos nossos santos, e foi aí que também pude estar ali na praça, quando ele anunciou o sínodo. Foi uma alegria muito grande,
esse anúncio do sínodo para a Amazônia. Que foi ali já que ele começou também a dizer qual era a finalidade desse sínodo. Para quê um sínodo para a Amazônia? Ele diz que é para relançar a igreja, é para a evangelização, para rever novos caminhos para a evangelização, portanto, a igreja, e para os povos, sobretudo para os povos indígenas, porque eles têm todos os seus direitos ameaçados, são muito ameaçados, os indígenas, os povos indígenas e outros povos pobres da região, ameaça e a floresta amazônica. Ele colocou essas três coisas já desde logo ali na praça. A evangelização, portanto, a igreja ali, a questão dos indígenas, a questão da floresta, ele coloca como grandes temas desse sínodo. E foi logo depois, então, em janeiro, acho que foi em janeiro, foi início, não, acho que foi em janeiro, que ele foi para Maldonado, e ali ele declarou: hoje aqui começa o processo de preparação do sínodo. E de fato ali nós fizemos a primeira reunião, junto com o secretariado-geral do sínodo, estava ali o cardeal Baldisseri, que já foi núncio aqui no Brasil, muitos anos, não? Ele está à frente, e foram feitas as primeiras reuniões ali, sobre, então, o sínodo. E aí se começou a preparar o sínodo. A primeira parte do sínodo, você sabe que a primeira parte é a consulta. A gente consulta as bases. O processo sinodal é isso, é começar por escutar. E o Papa insiste muito nisso. Se nós quisermos procurar novos caminhos, devemos escutar primeiro aqueles para quem esses novos caminhos serão decididos. Claro, nós temos que escutar. Temos que escutar a população de que está ali e temos que escutar também o grito da terra. O grito dos povos e o grito da terra. Nós temos que escutar. É preciso saber escutar. Então foi feito um primeiro documento, assim muito genérico, abordando um pouco esses três pontos e fazendo perguntas. Isso foi levado, então, foi aquele documento preparatório, que também foi muitas vezes criticado, mas na realidade não é um documento, ele é apenas um texto de preparação para fomentar a discussão, para suscitar a discussão, não é um documento, claro, não é a voz do sínodo, aquilo é para preparar o sínodo. E de fato foi feito, ele fez o seu papel, o seu trabalho, foi realmente uma consulta muito grande, muito importante, porque nós conseguimos, e aí que a Repam entrou muito dentro desse trabalho da consulta nos vários países, nós fizemos dezenas de grandes assembleias nas regiões, no território, junto com outros métodos de escuta em grupos, etc., rodas de conversa e tudo mais. No geral, nós ouvimos 80 mil pessoas. 80 mil pessoas exprimiram o que desejavam, quais eram as denúncias que eles faziam daquilo que estava acontecendo, pelo risco da vida, como o Papa diz, a vida está ameaçada, seja a vida dos povos, seja a biodiversidade da natureza está ameaçada. Então eles falam dessa ameaça, como está sendo ameaçada a vida e também quais seriam eventuais caminhos de solução, novos caminhos para defender a vida e preservar a vida, seja dos povos, seja da região, e o que a igreja deve e pode fazer nesse sentido, para preservar, para defender e promover a vida, seja a vida humana, seja a vida da natureza. 80 mil nós ouvimos. E tem gente ainda que diz que nós não temos dados sobre a Amazônia. Quando o Ibope faz uma enquete, quantos mil ele escuta? Diz, escutamos 3 mil pessoas por todo o país. 3 mil pessoas. Todo mundo diz, tá certo, então.
Então está aí, está aprovado. A Datafolha faz uma pesquisa, 2.500 pessoas nós ouvimos. Todo mundo acha que os resultados são válidos. Nós ouvimos 80 mil. É uma certa diferença entre 3.000 e 80 mil. Então chega a ser um pouco ridículo quando se diz que nós não temos dados. Quer dizer, o fulano que diz isso, ele que não tem dados, não está nem sabendo quantos nós ouvimos. Talvez ele achou que nós estávamos ouvindo 200 pessoas ou 300 pessoas. Não. Nós ouvimos 80 mil pessoas. Então isso é importante a gente dizer, para a gente também minimizar um pouco esses ruídos ao redor. A gente tem que minimizar, não vamos brigar em cima disso, não interessa. A gente faz o seu trabalho tranquilo e o sínodo vai fazer o seu trabalho serenamente, sob a luz do Espírito Santo. Então isso foi o tempo da escuta. Todo esse resultado da escuta, ele foi sintetizado num texto que se chama instrumento de trabalho. Esse instrumento de trabalho também, por sua vez, ainda foi atacado de muitas formas, como se fosse um documento do sínodo. Não, ele não é um documento do sínodo, ele é um documento para o sínodo, não é do sínodo. Ele não é documento do sínodo. O sínodo não se pronunciou ainda, ele vai começar dia 6, quer dizer, ele nem se pronunciou ainda, ele não é texto, portanto, da igreja propriamente. Ele traz as vozes da igreja e da população do território, ele traz o que estão propondo ao sínodo. Quando o Papa diz que nós temos que procurar novos caminhos, então eles estão propondo e também denunciando, claro, e propondo novos caminhos. Esse instrumento de trabalho é isto. Portanto, ele é sim importante porque ele traz toda a consulta. E o sínodo deve ouvir esse documento, ele deve escutar. Isso não significa que ele vai assinar embaixo sem mais, mas ele tem que escutar, porque isto é o processo sinodal. O Papa diz: a escuta é fundamental, senão você está de cima para baixo, você está tomando decisões. Né? Nós temos que escutar, e não é fácil escutar. Não é fácil escutar. A gente gosta mais de falar e de decidir do que escutar, claro. Todos nós somos assim, eu também. A gente gosta mais de decidir do que de escutar. Mas é um defeito. A gente tem que aprender sempre de novo a ficar calado e a escutar. E essa é a grande escuta que a igreja está fazendo. E ela leva isso a sério, claro. Ela leva isso a sério. Então aquilo que está ali é de fato importantíssimo, o que está ali. Mas ele é ainda a voz das bases, ainda é a voz do território. Depois o sínodo vai, de fato, buscar novos caminhos. Esses novos caminhos, interessante que o Papa diz logo no início, quando ele anuncia o sínodo, ele fala de novos caminhos, novos caminhos. E desde o começo nós sabemos que o Papa fala do novo, não se deve ter medo do novo. Não se deve ter medo do novo, porque Jesus Cristo é o novo, sempre foi o novo. Então nós não devemos ter medo de Jesus Cristo. Ele é o novo, ele mesmo se diz o novo. Ele diz, não se coloca vinho novo em odres velhos. Não, vinho novo tem que se colocar em odres novos. Enfim, ele é o novo. Nós pedimos a Deus: enviai o vosso Espírito e renovareis toda a terra. Renovareis a terra. Renovar. Jesus veio trazer o novo. Ele é o novo. E o Papa diz isso, aliás, explicitamente na Laudato Si. Ele diz: Jesus Cristo é a eterna novidade. Ele é a eterna novidade. Ele é sempre o mesmo. Ontem, hoje e sempre. Ele é sempre o novo. É sempre o mesmo. Ele é o novo. O novo. Ontem, hoje e sempre ele será o novo. Não ter medo do novo. O Papa disse: se a gente tem medo do novo, a gente tem medo de Deus. Porque Deus é o novo, sempre. Deus não envelhece. Deus não fica fixado. Deus não petrifica. Deus não petrifica. Deus é vida. Deus é vida. Ele não é petrificado. Não é alguma coisa que virou pedra e que eu passo
de séculos em séculos prosseguir. A verdadeira tradição da igreja é exatamente esse caminho que ela faz através da história, e cada geração vive a sua fé em Jesus Cristo, vive a sua fé, crê em Jesus Cristo e vai acrescentando formas de como atualizar cada vez de novo. Em cada geração se retoma aquilo que a gente recebe do passado para viver nesse tempo novo, viver de novo Jesus Cristo de uma forma desse século de hoje. Assim é através dos séculos. Cada geração acrescenta a sua vivência da fé, a sua maneira de viver e de conhecer a Jesus Cristo. Então isso que leva à questão do novo. O Papa diz: não tenha medo do novo. As surpresas, sim, haverá surpresas no caminho, claro que haverá, mas as surpresas boas de Deus serão muito maiores e mais importantes do que alguma surpresa, talvez, de dificuldade, de difícil, não sei o que, de algum problema, etc. Enfim, a vida está cheia disso, claro, dos problemas. Não há nada que não tenha junto também problemas. Mas o novo é importante, diz o Papa, não ter medo do novo. Não ter medo do novo. E foi isso, por isso também que ele dizia a nós lá no Rio de Janeiro: vocês têm que ser ousados, não tenham medo do novo, não fiquem sentados com medo de fazer qualquer coisa, qualquer avanço. Não, é preciso caminhar, novos caminhos, é preciso caminhar. A igreja não pode ficar sentada, a igreja não pode ficar acomodada e cercada de muros, bem defendida, e lá fora que se dane, nós é que somos o povo de Deus, os filhos de Deus, lá fora, sei lá. Não, a igreja não é alguma coisa que está dentro de muros fechados, que exclui. A igreja é inclusiva e não exclusiva. A igreja não exclui, a igreja sempre convoca, ela sempre está pronta para acolher, ela sempre tem que estar pronta e dar as condições também das pessoas chegarem, para que eu as possa acolher. Então o Papa diz: vamos derrubar os muros, vamos fazer pontes, para chegar até as pessoas, as instituições, as comunidades, a humanidade no globo terrestre, a humanidade, para chegarmos. Nós temos que encurtar as distâncias, nós temos que ir, não esperar só que venha, que as pessoas venham para Jesus Cristo. Não, a porta da igreja, diz o Papa, não é só para entrar. E diz ele, infelizmente, nem para isso ela está fechada, não deixa nem entrar. Mas ele não é só para entrar. A porta da igreja também é para sair, exatamente, sair para as periferias, sair lá onde as pessoas estão sofridas, onde as pessoas estão angustiadas, onde as pessoas gritam, ou já cansaram de gritar porque ninguém as atende, ninguém as ouve. É para lá que a igreja tem que ir, ela tem que encurtar a distância. E fazer o que lá nas periferias? Anunciar Jesus Cristo e praticar a misericórdia. Não basta anunciar Jesus Cristo, se você não pratica a misericórdia, diz o Papa, você não se salva. É a misericórdia, o amor que salva. A palavra, se é importante, a evangelização, ela ilumina, ela nos diz que nós devemos fazer a misericórdia. Mas se nós não a fizermos, acaba sendo uma palavra vazia. São Paulo já disse, uma fé que não se transforma em caridade, em misericórdia, é uma fé morta. Uma fé morta. Portanto, não basta a palavra ilumina, mas tem que chegar aos atos, tem que chegar à misericórdia. Ela é que salva, a misericórdia é que salva. A igreja tem que fazer isso, diz o Papa. Nós temos que encurtar o caminho, ir ao mundo que está sofrido, que está precisado, que está gritando, ir ali, anunciar Jesus Cristo e praticar a misericórdia. Esse é o caminho da igreja. Isso também ela deve fazer na Amazônia. Na Amazônia também ela tem que fazer isso. Mas aí os caminhos que são exatamente a coisa mais que mais nos interpela, digamos assim. Porque que novos caminhos se podem decidir para que a igreja tenha melhores condições de realizar a sua missão? É disso que se trata. E essa missão da igreja, devemos ainda estar logo atentos, essa missão não é apenas em relação à sua
a sua comunidade religiosa que está ali, a sua paróquia, a sua diocese, a sua prelazia, mas também é o cuidado da casa comum. O cuidado da casa comum faz parte da evangelização e da prática da fé em Jesus Cristo. O cuidado da casa comum. E por quê? Porque de fato tem pessoas de boa fé que acham que a igreja não se deve ocupar da casa comum. Diz, não, isso não é a dimensão religiosa. A casa comum é a criação, portanto o território, a floresta amazônica, essas coisas. Isso não é o campo da igreja, não é da competência da igreja. Mas isso as pessoas dizem isso de boa fé, por falta de informação, ou de má fé, porque se querem, de fato, tem medo de perder interesses ali, interesses sobretudo econômicos, claro. Então a gente tem que estar muito atento. Eu digo, de fato, há pessoas de boa fé que pensam assim, mas eu acho que então é uma questão de esclarecer. Por que essa questão de cuidar da casa comum faz parte da nossa fé em Jesus Cristo? Por quê? Isso já a Bíblia, desde o começo também, os judeus, já o antigo povo de Deus, já dizia que Deus criou o mundo. Deus criou o mundo. O mundo é criatura de Deus. E tudo aquilo que existe no mundo aqui são criaturas de Deus. Para isso é obra de Deus. E Ele entregou essa criação aos seres humanos, porque nós somos os únicos seres desse planeta que tem inteligência e liberdade, e portanto pode de fato cuidar desse planeta, pode de fato administrar esse planeta. E Deus entregou a nós para que nós cuidássemos da sua criação. A igreja não pode dizer que ela não precisa cuidar da criação. Isso já no Antigo Testamento se diz. E se diz também que nós não viemos assim caídos de fora, não sei de onde. Não, nós somos filhos desse planeta. Deus fez o corpo humano do barro da terra. Nós somos filhos dessa terra. Ele soprou sim o Espírito no homem, isso sim. Mas o nosso corpo é feito da terra. Nós somos filhos da terra. Nós não somos estrangeiros que de repente encontraram essa terra e dizem, olha só que belo de um achado. Aí nós podemos tirar riquezas, explorar, não sei o quê, na verdade isso é nosso, fazemos o que queremos, enfim, porque nós encontramos essa terra. Não, muita gente age assim, mas de fato não é assim. Nós somos filhos da terra. E portanto temos que cuidar. Aquilo que se faz de mal à terra, acaba se fazendo mal ao ser humano. E vice-versa. Aquilo que se faz mal aos seres humanos, repercute também na terra da qual nós somos filhos também. Então cuidar da terra faz parte. Jesus Cristo, Deus se fez homem, Jesus Cristo se ligou, Deus se ligou a essa terra, definitivamente. Jesus Cristo é o Filho de Deus que se fez homem. Ele tomou um corpo humano. O corpo dele é feito dessa terra, claro. E foi nesse corpo que ele morreu na cruz por nós. Foi esse corpo que ressuscitou dos mortos. É esse corpo que está glorioso diante do Pai. Portanto, a terra está já representada, por assim dizer, junto do Pai, no corpo ressuscitado de Jesus Cristo. Por isso que o Papa diz, tudo está interligado. Tudo está, Deus se interligou definitivamente através da sua encarnação e da ressurreição. Ele leva a plenitude da transcendência. Jesus Cristo é o ponto alto dessa transcendência para o qual todos somos chamados. Toda a criação é chamada para essa transcendência em Jesus Cristo ressuscitado. Portanto, isso faz parte da nossa fé. Nós não podemos não cuidar da casa comum. Faz parte dos nossos deveres de filhos de Deus, de cristãos, de discípulos e discípulas de Jesus Cristo. Repito, muita gente não entende isso. Paciência, eu digo que são pessoas de boa fé. Mas quando resistem a isso por outros motivos ideológicos, econômicos, de poder e assim por diante, aí fica diferente.
aí precisa denunciar. Não há como, você tem que denunciar. Não há como não denunciar. Claro que sempre o primeiro passo que se deveria fazer, tem que se procurar, é dialogar. Pelo diálogo, procurar esclarecer e começar a andar juntos, encontrar caminho. Mas nem sempre há disposição de diálogo do outro lado. Não há disposição de diálogo. Então, esses caminhos novos, procurar caminhos novos para a Amazônia. Os povos indígenas. Povos indígenas, o Papa disse lá em Porto Maldonado, que nunca estiveram tão ameaçados os povos, como também o próprio território, as florestas da Amazônia, nunca estiveram tão ameaçadas como hoje em dia. E ele diz isso porque ele tem dados. Não vai querer dizer que o Papa não tem dados. Ele diz isso porque tem dados. Aliás, os dados, a imprensa nos dá todo dia, com fotografias até, nos dá dados de como está de fato a situação. E os próprios indígenas também, eles mesmos denunciam. Eu sei que nós da REPAM, nós falamos muito com eles, de que são eles que devem fazer por própria iniciativa. Não que outros façam em nome deles, eles mesmos, de fato, e nós os apoiamos nesse trabalho. Nós os apoiamos, mas são eles que fazem. Nós até formamos agentes de direitos humanos no território. E agentes, por exemplo, numa aldeia indígena, numa comunidade ribeirinha, etc. Nós formamos agentes locais, pessoas do lugar, que são capazes de fazer levantamento da violação de direitos humanos, fazer os papéis. Nós temos os papéis da ONU, nós temos da OEA, melhor dito, dos papéis, que eles preenchem esses papéis e eles levam à Comissão de Direitos Humanos da OEA, da Organização dos Estados Americanos. Eles é que nós os acompanhamos, mas são eles que levam, eles é que fazem a denúncia. Isso é muito importante porque assim eles se tornam sujeitos da sua história, eles são protagonistas, não há mais outros, eles não são objeto de nossos projetos. Os povos indígenas não podem ser objeto dos nossos projetos, nem objeto dos projetos de sei lá de quem. Eles não podem ser objeto de projetos, seja econômico, seja político, seja o quê. Não, eles são protagonistas da sua própria história. Isso faz parte da dignidade humana, dos direitos humanos. Eles não podem se transformar em objeto dos meus projetos, seja projetos colonizadores, seja projetos econômicos, seja projetos políticos. Não, eles não podem ser objeto dos meus projetos. Eles devem ser protagonistas da sua própria história, sujeitos da sua história, não objeto dos projetos dos outros. Então isso faz parte, é difícil isso, a gente sabe que é um caminho difícil, cheio de pedra, um caminho cheio de pedra, é claro, porque há muitos interesses em jogo, claro, sabemos que é assim. Mas tem que ser feito com serenidade, sim, e com firmeza. Com serenidade e firmeza, porque esse é o direito, pronto. E se nós formos aos tribunais de direitos humanos, eles sempre vão ganhar, porque são direitos. Não há como negar esse direito, vão sempre ganhar. Então é importante a gente se dar conta dessas coisas. E é por isso que os indígenas, e também porque são comunidades, muitos indígenas são comunidades católicas, outros têm outras religiões, talvez às vezes a sua própria religião, também há muitas igrejas pentecostais, neopentecostais, que também estão na Amazônia, e outras igrejas também históricas que estão na Amazônia, além da Igreja Católica. Mas a Igreja Católica é que começou a grande missão lá, há 400 anos, a igreja está lá há 400 anos, há 400 anos está lá. E houve quem dissesse que a Igreja Católica não tem os mesmos dados que eles têm. Nós vivemos 400 anos de história lá. Vivemos lá junto, a Igreja Católica. Só para a gente perceber o jogo das colocações, como tudo isso é um jogo no final, um jogo.
onde não é a verdade que prevalece ou interessa, interessa interesses, mas não a verdade não interessa muito. Então eu preciso estar muito atento para tudo isso aí. Então a questão dos indígenas, a questão da floresta amazônica, isso hoje se tornou tanto mais sério, a questão da Amazônia, da floresta amazônica, porque o mundo está numa crise climática e ecológica. Climática é o clima, ecológico é o jardim, a floresta, etc., a terra, o planeta. Se o clima está ruim, não adianta você cuidar do jardim, porque não vai dar nada, porque o clima vai acabar com o teu jardim, por mais esforço que você faça. Quer dizer, você tem que cuidar do clima. Só que não basta cuidar do clima. O clima pode ser o melhor, mas você pode estar degradando, devastando e depredando o teu jardim. Então, com o melhor clima, você pode estar estragando tudo, porque você está depredando, degradando, você está contaminando o teu jardim. As duas coisas têm que ser feitas: cuidar do clima e cuidar do jardim. O clima, você sabe que essa questão climática, só para a gente resumir rapidamente, provém da questão do aquecimento global. O aquecimento global do planeta, e tem gente que não acredita nesse aquecimento global. O que você vai fazer? Nem por isso é diferente. A ciência diz, sim, há um aquecimento, se você acredita ou não acredita, não muda nada, porque de fato é assim, diz a ciência, não adianta ser contra ou a favor, de fato é assim, a ciência é muito clara, e ela não faz isso nem com alarde, nem com apocalipse, etc. Não é assim, é sereno. A serenidade, a frieza da ciência não é assim. De fato, ele está aquecendo. E se nós não fizermos nada, daqui a uns 100 anos não haverá mais condições de vida. E será muito democrático, porque mesmo aqueles que não acreditaram também vão perecer todos juntos. Vai ser muito democrático. Todos vão perecer juntos, ninguém vai ser salvado porque não acreditou. Então isso a ciência diz claramente isso. Há de fato um aquecimento, e nós vemos os fenômenos que também atestam isso. Os fenômenos hoje, todo mundo diz que o clima mudou, há muitas coisas realmente catastróficas que vão acontecendo do clima fora. O que é esse aquecimento? Ele vem do efeito estufa. Vocês já ouviram falar, não? Que o aquecimento vem do efeito estufa. O que é um efeito estufa? Vocês já fizeram uma estufa? Estufa é quando você tem, por exemplo, no inverno muito frio, numa região fria, e você tem lá um jardim, ou você tem hortaliças, horta, e o frio, a neve, a geada vai matar a tua horta. O que você faz? Você faz uma estufa, ou seja, você faz uma armação em cima, coloca em cima o vidro transparente, ou então plástico transparente, claro, plástico. Você fecha tudo aquilo e o sol bate dentro, o calor entra, mas o calor não sai. Isso é estufa. O calor entra pelo vidro, pelo plástico transparente e não sai porque está fechado. Então lá dentro fica quentinho, as tuas plantas, quando está quente mais você abre a porta, areja um pouco e depois, enfim. Só que a nossa porta do planeta não tem quem consiga abrir. E nós estamos dentro de uma estufa. Acabamos dentro de uma estufa, onde não há porta para abrir, para aliviar a estufa que está meio quente demais. Não. Por quê? Qual é essa estufa? É feita de gases, você sabe. Os gases que são jogados no ar, sobretudo os gases que vêm do petróleo, do carvão mineral, do gás natural, que são fósseis. Você queima esses fósseis para criar energia, e tudo é movido a petróleo, gasolina, tudo é movido. O mundo inteiro se move. Quando ele é queimado para produzir energia, ele se transforma nesse gás, o gás carbônico, o CO2, vocês que estudaram química.
CO2, que é o anidrido de carbono, ou então dióxido de carbono, ou simplesmente gás carbônico. Pronto. É o CO2. Ele é o principal vilão, porque é que em maior quantidade é jogado. Existem outros gases também que são mais venenosos, piores ainda, mas não são jogados em tanta quantidade, em pouca quantidade. Mas o CO2, por causa do petróleo, do carvão mineral, que é usado sobretudo para energia no mundo hoje, tudo se move a isso. A Índia, toda a eletricidade é produzida por combustão de carvão mineral. E a Índia diz: não existe dinheiro para substituir as nossas usinas de carvão mineral para outro tipo. Nós não temos esse dinheiro. Então você já pode imaginar o problema que nós estamos, porque tudo isso exige muito dinheiro. Como é que você vai diminuir o petróleo, pelo menos 80% o uso do petróleo? Pelo menos 80%. Um monte de gente vai quebrar, os negócios dos árabes e do Trump também, porque ele é dos petroleiros também, vai quebrar. Claro que eles são contra, mas alguns já começam a dizer que não são contra, não. Alguns começam até desses países já estão começando a trocar, a mudar, porque sabem que não há outro caminho. São pelo menos sensatos, mesmo que sabem que vão acabar economicamente perdendo, mas é melhor perder economicamente do que perder a vida no final. Melhor perder a bolsa do que a vida. Não é assim? Diz, pô, entrega a bolsa, não perder a vida. Sim. Mas tem gente que agarra a bolsa e acaba ainda perdendo a vida junto. Então é muito importante essa questão do clima, e foi feito em Paris em 2015. O Papa tinha escrito a Laudato Si em maio, e em dezembro se reuniu a COP21 de Paris, que era sobre o clima, que chegou àquele grande acordo climático que todos os países assinaram e fizeram grandes promessas de mudanças, mas que até hoje muito pouco se implementou, muito pouco. Estamos urgentes. É uma crise urgente e grave. Urgente e grave. Não há tempo a perder. E por que não há tempo a perder? O Papa diz que o povo, a sociedade civil, deve se organizar para fazer pressão sobre os responsáveis, que devem começar a mover-se para reverter a situação. Governos, interesses econômicos, grandes complexos econômicos. O povo tem que se organizar para fazer pressão, diz o Papa. Claro, pressão mais democrática, não violenta, mas pressão. É o que estão fazendo até os jovens e as crianças agora, seguindo aquela Greta Thunberg, não? Aquela menina sueca, 16 anos agora já, mas ela já começou uns 2, 3 anos atrás. As crianças e os jovens estão indo para a rua, pelo mundo afora, aqui no Brasil também. O Papa diz: vocês pais, vocês avós, olhem nos olhos de seus filhos e de seus netos e se perguntem: que futuro nós vamos dar a esses meus netos, a esses meus filhos? Que futuro? O futuro deles é não ter futuro. E a Greta diz isso: vocês estão roubando o nosso futuro. Nós, as crianças, os adolescentes, nós, os jovens, somos os que mais vão perder com isso. A nossa vida está sendo ceifada. O nosso futuro está sendo destruído. O nosso futuro parece não ter futuro. O Papa diz: que mundo vocês querem deixar para os seus filhos? Que mundo vocês querem deixar para os seus netos? Isso é urgente, por isso o pessoal está começando a se mover. Porque a gente sempre diz: não, mas deixa isso, vai daqui uns anos que eles vão começar. Não, está começando agora, porque está em cima do laço. E vocês estão vendo que os jovens estão começando a se mover. Eu fui fazer uma palestra, como essa aqui, lá em Porto Alegre, em São Paulo, no Colégio Santa Cruz.
Colégio Santa Cruz. E era para o segundo grau a palestra. Para o segundo grau do colégio, eles tinham aulas, foram dispensados a aula para ir para essa palestra, se quisessem ir para essa palestra. Você sabe qual foi o resultado? O auditório dele está super lotado, de alto a baixo, em cima, tudo super lotado. Mais de 250 estudantes do segundo grau vieram por própria iniciativa, vieram ali ouvir a conferência. Segundo grau, jovens do segundo grau. E era para ver com que interesse eles acompanhavam. Porque trata-se do futuro deles. É do futuro deles que se trata. Jovens do segundo grau estavam ali. É porque é urgente e é grave. Por isso digo, não importa todo o ruído que se faça ao redor, que é contra, não sei isso, contra aquilo, etc. Tudo isso não muda nada. Não muda absolutamente nada. Porque a verdade está aí, claramente colocada, pela própria realidade e pelos próprios cientistas que estão aí. Isso é a floresta. Na Amazônia nós sabemos que a floresta cuida da água. A água cuida da floresta. E isso cria aquela biodiversidade de que tanto se fala. E os indígenas, há milhares de anos, são os guardiões deste sistema, que é fundamental para o planeta, porque a questão do ciclo das águas, toda a questão da umidade, toda a questão portanto, de manter o ciclo das águas no planeta, de manter a saúde do planeta, depende em grande parte da Amazônia. Claro que existem também outras matas, outras florestas pelo globo afora, florestas também que se chamam tropicais, que também fazem o seu papel. Mas o maior deles é a Amazônia. A Amazônia é o maior e que tem, portanto, uma missão de cuidar da sustentabilidade do planeta. Sem a Amazônia, o planeta não será sustentável, e serão prejuízos enormes. Nós aqui em São Paulo dependemos da água que vem da Amazônia, claro. Alguma água vem também do mar, de algumas frentes frias, etc. Mas no dia a dia é a água que vem da Amazônia ao rio, aqueles rios aéreos, vocês mesmos mostram todo dia, eles mostram como essa água vai do leste para o oeste, por assim se bate contra a Cordilheira dos Andes e começa a descer aqui para o sudeste. Sem essa água, isso aqui vai virar uma grande savana, nada mais. E não terá mais outras condições. E na medida que o planeta vai se deteriorar, vai ser pior ainda. Quer dizer, não só nós vamos sofrer, mas São Paulo sofre diretamente se não tiver mais água no planeta, na Amazônia. Ali também é a maior reserva de água doce do mundo, a maior reserva em volume, junto. São ao redor de 15% de toda a água doce do planeta que está na bacia amazônica. Contaminada essa bacia, nós podemos imaginar o que significa, porque as águas são contaminadas, não precisa nem secar pelo clima, mas uma vez contaminadas, aí você também tem o mesmo resultado, que você não pode mais usar, porque não é mais uma água segura, uma água potável. Nós sabemos de muitas formas que ela se contamina, sobretudo a extração de petróleo. Não, aqui no Brasil tem menos petróleo, mas nos Andes, ali onde tem os outros países, ali que tem também a Amazônia, e que vem tudo, desce tudo depois para a bacia amazônica, porque essas águas vêm para nós, se poluem lá e vêm para nós, porque é através do rio Amazonas que elas chegam até o mar. Mas também aqui no Brasil já existem projetos também de maior extração de petróleo, ali as minas, todo o trabalho das minas, dos garimpos, legais ou ilegais, não importa.
Os ilegais, claro, é pior ainda. Mas também os legais fazem o mesmo trabalho de contaminar as águas, a terra, enfim. Então tudo isso tem que ser discutido. Como fazer uma mina sustentável? É disso que se trata. Não se trata de não ter mina, sei lá o quê. Mas você tem que ter uma mina sustentável, que não polui e que não degrada. Vai ser mais caro. Claro que vai ser mais caro. E é por isso que não o fazem, porque vai ser mais caro. Porque o pessoal quer fazer dinheiro a qualquer custo. Não importa a custa de gente, a custa do território, da natureza. Não. É possível fazer, sim, fazer muitos trabalhos na Amazônia, só que tem que ser de uma forma sustentável. O manejo da floresta, um manejo sustentável, porque a floresta em pé tem uma missão que é insubstituível no planeta. A floresta em pé. E aí vocês sabem, toda essa balbúrdia que fizeram com os incêndios agora, com o desmatamento que cresceu, enfim, e que de um lado se diz isso, do outro lado se diz aquilo, é bate-boca até internacional, em que entraram outros assuntos menos profissionais no meio, enfim, foi um verdadeiro bate-boca no final, que não leva a nada. O que é importante é começar a pensar seriamente de que forma nós podemos, de fato, salvar o nosso planeta. E para salvar o planeta, o nosso futuro e o futuro dos filhos, netos, nós temos que pensar em caminhos novos, como o Papa propôs ali na Laudato Si. E termina aqui esse rápido apanhado sobre o que é o símbolo para a Amazônia. Amém. Obrigado.